Matheus, você esteve ontem lá na Rádio Sagres com a gente e eu até fiz uma relação de que o torcedor vê em você um pouco do Anailson. Aí eu peguei algumas imagens antigas com gols do Anailson, junto com algumas imagens suas. E olha o gol do Anailson, Márcio, contra o América Mineiro. Acho que foi a despedida dele no Atlético. A despedida dele, eu lembro muito bem desse gol aí. O Matheus ainda é maior que o Anailson, né? Tem que valorizar. Então jogava o Anailson em São Caetano. Não, o Anailson brincava de jogar futebol. Atlético. Olha lá, ó. E aí o torcedor vê em você um pouquinho, você disse que depois que fizeram a comparação, você deu uma olhada nos vídeos, né? Não, foi quando eu cheguei aqui no clube, né, as pessoas falavam bastante dessa comparação dele, e aí eu fui olhar os vídeos, né, mas ainda tem que comer muito feijão ainda. O Anailson consagrado. Guardado as proporções, o Messi fez um gol desses esses dias aí. Fez. Olha lá. Nessa mesma condição. Ele fez um golaço, né, contra o Goiás, o Atlético tinha muito tempo que não ganhava. Aí é um do Matheus, ó. Lembra um pouco a característica, né Márcio? Lembra, do meia esquerda, né? Lembra. E jogadores técnicos assim, eles geralmente chutam bem, né? Fazem gols bonitos. Tinha um comentarista aqui, o Ney Ladeira, que foi meia-direita da Napolina, do Goiás, década de 80, jogou no Palmeiras, ele fala assim, o canhoto engana a gente, assim, às vezes ele dá uma penteada a mais na bola, não sei o que tem, dá uma enganada na gente. Já fomos enganados por alguns aqui, né? Lembra do Mestre do Cerrado? Mestre do Cerrado tinha um sofá ali no Vila, ficou com a Não, foram dois. Teve o Keninha e teve o Luiz Fernando. Luiz Fernando. O Luiz Fernando também. Bicho, fizeram 2, 3 jogos, depois sumiram, desapareceram. Ô Matheus, como é que foi a experiência de ter jogado em Portugal e no México e como você disse, ter o melhor momento apenas agora aqui no Atlético? Bom, primeiro em Portugal era a primeira vez minha passagem internacional, né? Então era tudo novo, tudo diferente, né? E se tratando de Europa, era uma vontade que eu tinha de estar lá. Eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a gente amadurece muito, tanto em Portugal como no México. Eu cresci bastante. Mas o meu momento, o melhor, sem dúvida, foi aqui no Atlético. Porque eu fui muito bem recebido aqui, né? A torcida me abraçou de uma maneira que eu nunca tinha sentido isso. Então, eu comecei a desenvolver um bom futebol. O Márcio foi muito feliz nas palavras dele, falando que o Wagner é um baita treinador. Ele deixa o ambiente, é um ambiente família. Então, a gente chega feliz, a gente chega alegre lá para treinar. E isso se torna mais agradável, né? Então, por consequência, eu acabei desenvolvendo o meu melhor futebol. Comecei a fazer gols, comecei a dar assistência. Mas, por volta disso tudo, tem esse trabalho do Wagner, que é fantástico, do Sandro, por tornar tudo mais agradável. Isso eu acho que me ajudou bastante. Uma pergunta para os dois, parceiro, pode ser? Claro, na hora. Como que é conviver com essa pressão que há no Atlético, 24 horas, do Adson Batista querendo perfeição, querendo resultado, querendo... Trabalha-se muito lá, né? Ele é bastante torcedor de coração mesmo, né? Ele vive aquilo, né? Então, a cobrança dele é muito grande, né? Só que a gente sempre viu isso com bons olhos, porque de um lado é bom, porque faz com que a gente não se acomoda, né? A gente sabe do nosso potencial, só que a gente sempre trabalhou em silêncio, dando o nosso melhor no dia a dia. Só que a gente fica feliz, cara. É um cara que cumpre com as suas obrigações, que para mim é o essencial no futebol. E ele tem todo o direito de cobrar, né? Porque ali ele é o chefe, né? Mas a gente fica feliz com a cobrança dele. O jogador se sentir... se o jogador se sente jogado, vira bagunça, né, Márcio? Exatamente. Então você tem um cara como o Adson, que cuida de tudo no clube, e todo mundo sabe que ele cuida de tudo. Penso que é importante, se você vê pelo lado positivo. Ó, tem alguém que manda, então vamos fazer a nossa aqui, vamos treinar. Se é para treinar 2 períodos, treina. Se é um treino, e toca o barco, né? E a cobrança do Adson, ela é pela performance. O Matheusinho falou, lá você cobra, né? Exatamente. Ele te dá a condição, mas ele cobra a sua performance. Porque realmente nós jogadores, vira e mexe, a gente acomoda, a gente relaxa. Não só o jogador, qualquer atleta de qualquer área tem o seu momento de relaxar. E aí, esse momento de relaxamento pode ocasionar uma perda de um título, por exemplo. E o Adson é muito cuidadoso nisso. Ele cobra muito, ele exige muito, mas ele dá toda a condição para o jogador fazer. E quando o jogador repara que o dirigente não sabe nada de futebol, ele dá uma montada ou não? Fica mais fácil, aí a acomodação é maior, né? Aí o cara se acomoda muito mais fácil. Por quê? Porque não tendo esse tipo de cobrança da exigência pela excelência, o cara automaticamente, geralmente alguns têm contratos longos,
como diz, né, senta no contrato. Eu concordo. E o jogador repara, né? Ele Claro, não sabe claro. nada, ó. E quando não tem, é normal do ser humano essa acomodação, né? A gente achar que tá bom, mas na verdade não tá, né? E o Wagner também, não só o Watson, o Wagner cobra bastante disso, né? A gente não se achar melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, né? Então a gente, quando tá bom, tá fazendo os gols, tá jogando bem, não achar que vai ser assim para sempre, porque o futebol a gente sabe, né? Que não é. E quando tá mal também, pra gente levantar a cabeça que tudo passa. Como é que foi a resenha nessa semana, com a vantagem que vocês tinham sobre o Goiás para não deixar relaxar? Na verdade, esses 3-0 facilitou bastante, né? O primeiro jogo a gente não esperava esse resultado, né? A gente esperava, se tratando de uma decisão 2-1, 1-1, mas o Atlético propôs um jogo, foi fantástico, né? O Atlético, as poucas chances que criou, foi lá e fez, então esse placar de 3-0 nos faz... A gente entrou em campo esperando o Goiás, né? A gente não precisava se expor. Então, acho que o ponto decisivo aí mesmo foi esses 3-0 no primeiro jogo. No primeiro jogo, vocês temiam em algum momento ter um declínio físico durante a partida que beneficiasse o Goiás? Isso foi conversado? Assim, se você for pela fisiologia, a gente vinha de um jogo do Santos, a gente teve 2 dias só para recuperar, né? E não é fácil, a gente vinha numa sequência de jogos muito grande. Então, a gente tinha 3, se eu não me engano, 3 jogadores titulares importantes, né? Que não podiam jogar por cartão. A gente tinha CK alto, só que por se tratar de uma decisão, a gente chegou no fisiologista lá no Alexandre, a gente falou, não, a gente precisa jogar, é uma final, todo mundo quer estar lá, a gente precisa jogar. Então, muitos jogadores aí que, na fisioterapia, jogadores tomando injeção, mas acho que valeu esse esforço, cara. O cansaço, eu acho que um pouco até mentalmente falando, né, mas a gente estava cansado, cara, porque a sequência era muito grande, a gente precisava respirar e não tinha esse tempo. Só que valeu a pena, eu acho que o Atlético se impôs no jogo, encarou como uma decisão e fez por merecer o título. Olha, eu vou falar agora, daqui a pouquinho tem umas imagens antigas do Márcio aqui. Antigas não, de cabelo. Lá de recentes, 2000 e pouquinho, viu, Márcio? Da época que você chegou lá tinha no cabelo Fortaleza. ainda, né?